Fala pessoal da Aula Livre, tudo bem? Eu vou fazer agora a questão 148 do caderno amarelo. Vem comigo. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Olha só. Primeiro a gente vai ter que organizar esses dados aí. Então, tomando um ponto P qualquer, de modo que ele tenha coordenada x e y, a gente quer encontrar o quê? Que esse P, então o segmento PA, tem que ser igual ao dobro do segmento PB, ou seja, da pessoa em relação aos focos de incêndio ali. Então a gente colocou o quê? A gente colocou a gente desenhou aqui um círculo, ou seja, para delimitar essas nossas situações dentro da questão. A gente tem aqui um eixo X, que vai ser o nosso eixo referência, já que estamos sobre o chão, né? E esse primeiro foco aqui, que a questão chama de ponto A, o ponto A está no coordenada 0 e 0, certo? O ponto B1 a gente não sabe, mas já sabe que a segunda coordenada é 0, porque estamos sobre o chão. O outro foco de incêndio, ele é o ponto B, que é 30 e 0. O que a gente quer tentar descobrir nessa questão, então? É a coordenada X aqui desse bombeiro 1 e o centro dessa nossa circunferência, que vai ser essa coordenada X aqui, então, que é o que está nos faltando. Como é que eu sei que esse B2, o segundo bombeiro, ele está no 60 e 0? A questão fala que ela quer o dobro de distância entre o foco e pelo menos um bombeiro. Então, se esse foco B está aqui no 30 e 0, o dobro de 30 a gente chega em 60, certo? Bom, o raciocínio montado, ele está aqui. O que a gente precisa fazer, então, é igualar essas duas distâncias de modo que a primeira distância ela seja igual ao dobro da segunda. Na verdade é isso, né? A gente tem que pegar a primeira distância e igualar o dobro dessa segunda. Esse é o raciocínio. Agora a gente vai lá para a calculeira. Vem comigo. Bom, nessa ideia aqui de distância entre pontos, então a gente tem a raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao dobro desta raiz de x menos 30 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, né? Bom, reparem que se eu tenho aqui a raiz dos dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. Quando eu vou fazer isso, eu vou conseguir tirar minha raiz, mas olha só. Se, por exemplo, aqui fosse uma adição ou uma subtração, a gente não poderia fazer isso. A gente está podendo fazer isso porque aqui é uma multiplicação. Então, vou elevar os dois lados ao quadrado. E a gente vai ficar com... Na parte ali de dentro, eu fiquei com x ao quadrado, como eu já tirei a raiz, mais aqui y menos 0 ao quadrado, y ao quadrado. Tudo bem? Acordem, não vai dormir na questão. Vamos lá. Eu estou elevando tudo ao quadrado. Esse 2 ao quadrado, 4. Tirei a raiz, então fiquei só ali com a parte de dentro que eu já vou resolver. Então lembra que isso aqui é um produto notável, né? X menos 30 ao quadrado vai ser o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 60x, mais o segundo ao quadrado. Certo? Mais y ao quadrado. Bom, repara que o que está faltando? Eu tenho que trazer esse x ao quadrado e y ao quadrado para o outro lado da questão e ainda tenho que aplicar essa distributiva aqui. Então primeiro eu vou aplicar a distributiva para a gente não se confundir. É até interessante que na hora da prova, eu sei que a gente quer fazer as coisas meio rápido, mas às vezes tu vai fazer meio rápido e quer fazer duas coisas ao mesmo tempo e acaba se perdendo ali. Então eu vou fazer primeiro a distributiva e depois eu trago x ao quadrado mais y ao quadrado para esse lado da nossa equação. Então, vou repetir x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Distributiva, então com esse 4 fica 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Tranquilo?
Vou trazer agora x ao quadrado mais y ao quadrado. Se não vai ficar ninguém lá, zero, né? Então, zero igual a 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Já trouxe esse x quadrado, né? Tá positivo, vem negativo. Vou aproximar esse y aqui, mais 4y ao quadrado. Trago esse y ao quadrado negativo. E o resto já estava lá do outro lado. Menos 240x mais 3.600. Certo? Bom, opero o que eu consigo e vou ter a equação geral dessa circunferência. Mas a gente ainda não vai chegar lá. A gente vai precisar transformar essa equação geral em uma equação reduzida. Zero igual 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, menos 240x, mais 3.600. Olha bem para essa equação aqui geral. Faz isso na prova. Não trabalha com números enormes. Se tu está percebendo que todos esses coeficientes eles podem ser divididos por 3. Se eles podem ser divididos por 3, o que eu vou fazer? Vou tentar dividir todos eles por 3 para reduzir o tamanho dessa equação e a gente lidar com números menores. Então, zero igual. Então, dividindo essa equação dos dois lados por 3, repara, 0 dividido por 3, 0. Aqui vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x mais 1.200. Sei que ainda ficou uns números meio grandes ali, o menos 80, mais 1.200, mas a gente conseguiu dar uma melhorada nessa nossa equação. Bom, o que a gente precisa fazer agora é completamento de quadrados. A gente completa esse quadrado para a gente chegar na equação reduzida. Bom, vamos para cá que a gente tem espaço. Então, eu fico com x menos 40 quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado. Repara que esse 40 aqui é justamente o valor que eu estava procurando para o meu C. Olha só, o meu centro da circunferência que eu cheguei, ele é o quê? 40 e 0. E o meu raio é 20. Então eu cheguei no quê? Eu cheguei nesse valor aqui para C e cheguei nesse valor aqui para o meu B1. Então repara que esse meu C, ele vai ser 40 e 0. Se o centro aqui, ele é 40, aqui então eu tenho a minha coordenada B, 20 e 0. Ora, a maior distância, vem comigo, vê se tu consegue entender aí. A maior distância, se esse B aqui é 20 e esse B2 aqui é 60, significa que a distância que a gente tem aqui de diâmetro dessa circunferência é quanto? Aqui é 20, aqui é 60. Então esse 40, teoricamente, que a gente descobriu, descobrindo de alguma forma esse 20, eu já poderia tentar, sem ter esses cálculos, conseguido achar esse centro. Porém, o que ia acontecer? O centro ia ficar sem o valor. Então eu tive que fazer toda essa equação, chegar por completamento de quadrado na equação reduzida e, portanto, a gente tem ali que a nossa resposta é a letra B, 40. Certo? Não esquece, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais.